Eu cumprimento a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amados, vamos ler a palavra de Deus, livro de Naum, capítulo 1, e o versículo 2. E também eu quero ler o versículo de número 7. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Versículo 2 está escrito assim: O Senhor é um Deus zeloso e que toma vingança. O Senhor toma vingança e é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. Versículo 7 diz assim: O Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. Amém? Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome santo do Senhor Jesus. Amados, a palavra de Deus que nós lemos agora, o livro de Naum, é uma palavra maravilhosa que o Senhor traz para nós neste momento, acerca de um povo que tinha sido levado a palavra de Deus até a eles. O livro de Naum vai falar acerca dos ninivitas. Não devemos esquecer que nos dias de Naum também estava ali Abacuque, Sofonias, eles eram contemporâneos, ou seja, a palavra de Deus vem a Naum acerca dos moradores da cidade de Nínive. Um povo que nós já conhecemos, é bem conhecido nos anais da história, devido à sua crueldade, à maldade do coração daqueles homens. Homens que dificilmente faziam prisioneiros, homens que gostavam de matar por prazer, que empilhava a cabeça dos seus inimigos em forma de pirâmide, e às vezes colocavam estacas, ou seja, uma nação cruel, impiedosa por demais. Uma nação que outrora, nos dias do profeta Jonas, Deus levou a palavra até o coração daquele povo. Nós conhecemos a pregação do profeta Jonas. Jonas, a primeiro momento, ficou relutante e não queria pregar a palavra de Deus ali, pois sabia o quanto aquele povo era mau, severo por demais. Tentou fugir, mas o Senhor fez com que ele voltasse e pregasse a palavra dele. E nós sabemos que Jonas pregou ali a palavra do Senhor, e houve grande comoção entre aquele povo. Aconteceu o que Jonas não esperava. Aconteceu o que os povos em volta não esperavam. Aconteceu o que as tribos de Israel não puderam entender. Todos deram ouvido à palavra de Deus. Embora contrariando as expectativas de todos, Deus é fiel. Deus não erra. Deus sabe o que está fazendo. Deus sabia que aquele povo iria arrepender-se de seu pecado. Mas a taça da ira de Deus contra aquele povo já estava na medida certa. Deus estava para destruir a cidade de Nínive por causa da maldade daquele povo. Mas Deus mandou o profeta Jonas ali. E Jonas vai levar a palavra de Deus. E ele pregou a palavra do Senhor. E o Senhor foi fazendo a obra. O Espírito de Deus foi quebrantando aqueles corações e todo mundo arrependeu. Diz a Bíblia que até os animais não comeram, tiveram que fazer jejum, ou seja, todo mundo curvou-se diante do grande Deus Todo-Poderoso, nosso Deus Jeová.
E foi assim que a cidade de Nínive recebeu o livramento, o escape. Ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a pregação do profeta Jonas, por volta do ano 760 a.C., a palavra foi levada àquele povo. Deus estava atento, Deus agradou do que eles fizeram. Mas a palavra de Deus não perde a validade. A palavra de Deus, ela continua valendo. Nosso Senhor Jesus disse que passará céus e terra, mas as palavras dele não há de passar. Jamais perde a validade a palavra de Deus. E os anos se passaram. E o povo esqueceu da profecia de Jonas, esqueceu-se do nosso Deus e continuaram fazendo as suas maldades. O erro foi grande entre eles porque não ensinaram o que foi que aconteceu, como foi que a palavra verdadeira chegou ali, como aquele povo todo outrora havia crido no Deus Jeová, mas continuaram fazendo as suas maldades. E esqueceram da palavra que Deus havia levado a eles através do profeta Jonas, que a cidade seria subvertida, que Deus destruiria tudo por causa da maldade deles. E continuaram fazendo as suas maldades da mesma forma. Mas a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor nosso Deus é um Deus zeloso, é um Deus que zela da sua palavra, é um Deus que ele fala, e não é por falar, ele fala e não esquece aquilo que falou, ele cuida para o cumprimento daquela palavra. O povo esqueceu da palavra que Jonas pregou, mas Deus não esqueceu. Deus continuou velando para cumprir aquela palavra. Ou seja, se eles continuassem no caminho de Deus, então nada lhe aconteceria. Mas eles esqueceram a palavra de Deus, mas a palavra do Senhor estava ali. Estava pairando sobre eles o peso da palavra, da pregação. E a Bíblia diz que aquele povo era temido por todos os lugares. Era um povo terrível. Mas as coisas foram mudando. E a maldade crescia. E Deus olhava para a sua palavra que ele tinha falado. E Deus novamente acendeu a ira contra aquele povo. Então o Senhor, ele chama o profeta Naum. Manda Naum escrever acerca daquele povo, pregoar para aquele povo. E então, em forma de poesia, é o livro de Naum. E Naum vai pregar. Ele vai dizer para aquele povo: olha, cuidado. Porque o Deus Jeová, o nosso Deus, é um Deus zeloso. É o versículo que nós lemos. E ele vai dizer: ele toma vingança. O Senhor toma vingança. E é cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários. E guarda a ira contra os seus inimigos. Naum prega essa palavra, essa profecia. Ele fala da destruição da cidade de Nínive por volta de 663 a.C. Ele fala dessa destruição, mas por dessa feita, o povo não quiseram dar ouvido. Não acreditaram na pregação, na profecia de Naum. A geração daquela época não acreditou. E achou que nada iria acontecer, mas se enganaram, porque Deus, ele é fiel para cumprir a sua palavra. Então, irmãos, o que acontece? Acontece que eles vão seguindo a sua vida com as suas maldades, esquecendo das palavras do Senhor, esquecendo da profecia.
Não tiveram cuidado de atentar para a palavra do Senhor, porque ainda dava tempo. Ainda dava tempo. Quando Naum pregou a palavra, ainda poderiam se arrepender. O mal já estava decretado, sim. Como da primeira vez já estava, na época do profeta Jonas. Mas poderia ter arrependido. Poderia ter se ajuntado, tomado conselho e decidido mudar. Quem sabe assim o Senhor não arrependeria de trazer o mal sobre eles. Porém não atentaram para Deus, para as palavras que tinham sido pregadas por Naum. E a Bíblia diz então que o mal veio até a eles. A Bíblia vai dizer que após 50 anos, mais ou menos, né? A gente entende assim. Então chega a hora do acerto de conta. Ou seja, 50 anos, 51, 52 anos, por aí, o Senhor ainda dá o tempo para eles se arrepender. É o tempo que demorou para cumprir a palavra que Naum tinha pregado, da destruição da cidade. Mas não quiseram dar ouvido. Então, acontece que os babilônicos, o rei dos medos ali, mas o exército, né, do rei Acade, os acadianos, subiram um por um lado e outro pelo outro e sitiaram a cidade. E após 3 meses de sítio, a cidade caiu e foi passada a fio da espada. Foram saqueadas a cidade, o seu rei foi morto. Alguns anos depois, foi o fim totalmente do Império Assírico, porque não ouviram a palavra de Deus. Ouviram de mau grado, não acreditaram e pagaram o preço. E Deus cumpriu a palavra que tinha falado através de Naum. A Bíblia diz que Deus ele persegue os seus inimigos até nas trevas. Não tem como esconder de Deus. Não tem como. A palavra do Senhor, irmãos, ela é fiel e verdadeira. Mas o que me chama a atenção nesse livro é que o versículo que nós lemos acerca da profecia de Naum contra a cidade de Nínive, contra os ninivitas, não é muito divulgado. Não se dá muito valor a esse versículo, o qual nós acabamos de ler, o qual o Senhor está trazendo a palavra para nós. Não. Há versículos de destaque no livro de Naum, mas o teor é diferente. É o versículo 7, por exemplo, o qual nós lemos. Nós lemos no versículo 7 que o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e Ele conhece e se confia nele. Esse versículo é muito conhecido, é pregado demais, a bondade de Deus, a clemência de Deus, que Deus ele arrepende do mal, que a misericórdia de Deus é grande demais, é infinita, ou seja, podemos pecar e continuar pecando e que não vai ter consequência. Por quê? Porque o Senhor ele é piedoso, ele é clemente, ele tem misericórdia. Mas vejamos, irmãos, que o versículo 2, o qual nós lemos, fala que Deus ele toma a vingança e ele não esquece dela, irmãos, de maneira nenhuma. E a Bíblia diz que ele é cheio de furor contra os seus inimigos. Vimos aqui a destruição de Nínive, por causa de que não estavam obedecendo a palavra de Deus, porque haviam esquecido da pregação de Jonas, porque não estavam fazendo mais como tinha sido acordado, do jeito que foi naquela época, porque a maldade crescia cada vez mais. Então vimos que Deus então ele traz a destruição até esse povo. Em 612 a.C., a cidade cai, é destruída por completo. 2 exércitos poderosíssimos, babilônico e acadiano, sobe contra eles e os destrói. Deus cumpriu ali a palavra. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que o Senhor nosso Deus, ele conhece quem confia nele. Ele conhece verdadeiramente cada um de nós.
E não pensa que Deus esquece daquilo que nós faz, não, irmão. Deus conhece o nosso coração. Ele sabe a intenção de cada um de nós. Mas não queremos lembrar de vingança, não queremos lembrar da justiça de Deus, não queremos lembrar que o Senhor pode trazer o mal para a nossa porta e nos pegar. Não, nós queremos lembrar que Deus é clemente, como diz o versículo 7. Vamos apoiar, sim, vamos confiar na misericórdia de Deus. Quantas vezes nós vimos as pregações dos dias de hoje falando que Deus é clemente, irmão, tá que só a misericórdia ninguém aguenta mais. Fala, não, irmãos, Deus é piedoso, Deus vai ter misericórdia. Na hora certa, irmãos, temos que pregar a justiça de Deus. Temos que pregar que o Senhor é um fogo consumidor. Temos que pregar que o Senhor, Ele cumpre a sua palavra. A palavra do Senhor não volta atrás jamais. Não vamos esquecer da bondade, da misericórdia de Deus, não, irmãos, não vamos esquecer. Mas vamos lutar, irmãos, para não depender tanto assim, para não ficarmos dessa forma, pecando em cima de pecado, cada vez aumentando o nível de pecado, confiando na misericórdia e no perdão divino. Não, irmãos, não podemos viver dessa forma. Uma hora a ira de Deus, ela acende contra nós. E ela pode nos consumir por completo. E às vezes a gente não quer nem lembrar, não quer nem que fala daquela situação, porque mexe por dentro, dói. De lembrar que Deus deu um tempo, que Deus falou a palavra e Ele deu um tempo para arrepender-se, mas não queremos arrepender, não. Queremos confiar na misericórdia. Vamos orar, vamos fazer campanha, vamos pedir alguém que ore por nós. Deus vai desviar esse mal. Irmão, Deus traz o mal até a nós, se nós não obedecermos às palavras dEle. Deus traz. E por que é que vimos tantas coisas erradas nos nossos dias? Igrejas, ministérios inteiros, denominações que a gente olha, não tem como existir como sendo uma igreja, às vezes faz até vergonha. Irmãos, isso é a misericórdia de Deus. Mas é por eles, não, irmãos, é por aqueles que ainda hão de ser salvos. É por causa do ímpio, é por causa daquele que está lá no espiritismo, aquele que está andando por aí sem crer em nada, é ateu. Aquele que ouviu a palavra, mas não entendeu e não teve ninguém para explicar. A misericórdia de Deus é grande, irmãos. É por causa desses que o Senhor está dando tempo. Mas ministérios inteiros, igrejas inteiras, pastores famosos, irmãos, já estão em vida. Descerão de cabeça para baixo, com certeza, não tenha dúvida disso. A palavra de Deus não volta atrás por causa desse ou aquele. Deus não respeita o homem iracundo, soberbo, não, ganancioso. Deus não respeita a fama. Não, irmãos, jamais. Tem que estar lavado e remido no sangue de Jesus. Tem que estar enquadrado dentro da palavra de Deus. Tem que estar andando dentro dos ensinamentos do Senhor. De outra forma, não há salvação. Não importa o quão rico seja, não importa quanta fama tenha ou quantas igrejas tenha aberto, Deus não se impressiona, irmãos, dessa forma não, com isso não. O homem sim, mas Deus não. A Bíblia diz que Deus conhece os que são dele. Deus sabe quem realmente o serve de verdade. E se nós não queremos ser contados com esses que descerão a cova, irmãos, então temos que estar firme com Deus, guardando os ensinamentos do Senhor em nosso coração e aplicando na nossa vida, no nosso dia a dia. Não adianta, irmãos, porque se acreditar, virá o mal, mas se não acreditar, vai vir também. Veja o que aconteceu com os ninivitas. Também não acreditaram na palavra de Naum. 50 anos depois, o mal chegou. Tiveram tempo, mas não se arrependeram. Irmãos, que nós possamos hoje entender esta palavra que o Senhor está trazendo para nós.
Que cada um faça um exame de consciência, faça as suas reflexões aí. E veja o que é e como está a sua vida com Deus. Veja se o que Deus falou com você, se as promessas do Senhor têm cumprido na sua vida ou não. Veja se você está enquadrado dentro da palavra de Deus. Porque Deus, Ele vai cumprir essa palavra, irmãos. Não adianta, ninguém pode perder a validade das Escrituras Sagradas. A santa palavra de Deus, ela vai cumprir, quer queira ou quer deixe de querer. Não existe escapatória. Pode ter uma vida aparentemente normal, tranquila, próspera. Não tem problema. Pode ter nome, pode ter fama, pode ter dinheiro, pode achar que se Jesus vier agora irá direto para o céu. Irmãos, Deus conhece a vida de cada um de nós. Ninguém pode escapar, irmãos, do Senhor, não pode, ninguém consegue. Deus dá um tempo para a pessoa e deixa viver. E é certo que seja assim, irmãos, porque é bom que os pensamentos se manifestem. Que a gente possa entender a palavra de Deus e não procurar o caminho largo, o caminho mais fácil. Porque o caminho mais fácil, mais largo, não vai nos levar de encontro com Deus. Jamais. O caminho para chegar até o Senhor, ele é estreito. Ele é cheio de obstáculos, tem muita curva, é difícil, irmãos. A gente anda orando, clamando a Deus e pedindo, mas a gente vê que cada dia fica mais difícil. Mas é porque está chegando a hora, irmãos. Está chegando a hora que o Senhor virá buscar o povo dele. E nós temos que subir junto, irmãos, temos que estar preparados. Não vamos ouvir as palavras de Deus e ignorá-las em nosso coração, em nosso entendimento, não. Pensando que não vai cumprir. Não, irmãos, a palavra de Deus, ela é verdadeira, é fiel, vai cumprir. Que nenhum de nós sejamos pegos de surpresa. Vamos observar as palavras de Deus. Vamos guardar o que o Senhor tem falado conosco. E o Senhor, Ele é fiel e Ele é verdadeiro, irmãos. E Ele vai cumprir a sua palavra com certeza. Que nós possamos orar mais, santificar a nossa vida, pegar com o Senhor mais, orar mais, buscar mesmo, irmão. Porque o Senhor Jesus está voltando. E que o Senhor tenha misericórdia da sua igreja na terra. Está difícil, boa demais, mas nós vamos vencer em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.